Agressão. Um grande olá a todos, e hoje a gente chegou no nosso último vídeo da série de Psicologia Social. Olha, foi um prazer muito grande estar nessa série de vídeos com vocês, mas a gente ainda tem o nosso último vídeo que fala sobre esse tópico que afeta todo mundo, tá? Que é a agressão. No vídeo de hoje, a gente vai ver então os fatores que influenciam o comportamento agressivo, fatores que podem ajudar a diminuir, e no final eu vou fazer então uma análise de uns fatores importantes que simplesmente é esquecido no sistema educacional. Sempre que eles falam de psicologia social, eles esquecem desses fatores e eu não vou aqui dar palpite do porquê, mas eu acho que vocês muito bem sabem. A definição de agressão é um ato intencional de causar dor física ou psicológica. Então, aqui a gente tem que ver que a agressão psicológica, ela também faz parte do que nós estamos tratando como agressão, tá? Não é só agressão física. Vamos ver alguns fatores que vão influenciar esses atos agressivos, tá? Primeiro, é estatisticamente falando, a época. Então, os seres humanos hoje, eles são menos violentos que no passado. A gente vai ter que a cultura também. Existe uma coisa chamada cultura de honra. A cultura de honra, ela é aquela cultura na qual qualquer desentendimento, ele causa uma briga. Porque as pessoas, elas buscam status, né? Elas têm que ser respeitadas. E aí, para tu te impor, para tu manter esse teu status, tu tem que brigar com a pessoa para tu mostrar que tu tem realmente, que tu pode manter esse status, né? Temos aqui então o sexo. Eu botei sexo, que na verdade eles pesquisam como gênero, mas eu botei porque a gente vai ver que tem uma influência muito grande da testosterona, e eu não sei como é que funciona quando as pessoas mudam de gênero, e eu também não quero entrar nesse debate todo, tá? Mas só para mostrar que as pesquisas elas foram feitas todas com pessoas assim, homens ou mulheres, por nascença, tá? É isso que a gente vai especificar aqui hoje, não vamos entrar em detalhes sobre isso. Então aqui, a maior correlação estatística de ser violento é ser homem. A coisa que mais vai predizer se tu tem uma disposição a ser violento é sim ser homem, tá? E aqui a gente vê então que animais de laboratório que têm sua testosterona removida se tornam menos violentos, e os que são injetados com testosterona se tornam mais violentos. Ou seja, existe uma correlação entre testosterona e violência. E aqui, quando o comportamento agressivo acontece, vai aumentar essa produção da testosterona, o que é um pouco contraintuitivo, né? A gente está sendo violento, aumenta a testosterona, mas é assim que funciona. Só que aqui a gente viu tudo sobre correlação, tá? Então tudo isso que eu falei aqui é correlação, não é causa. Então, vamos ver aqui. Mesmo ainda quando a testosterona é completamente eliminada, ainda há comportamento agressivo. Ou seja, remover a testosterona não acaba com comportamento agressivo. Níveis de testosterona em animais não predizem o quão agressivo é um indivíduo dentro de sua espécie. E homens são muito mais agressivos em casos sérios, mas em casos menos violentos, as mulheres são igualmente agressivas. Por exemplo, em relacionamentos. Tá? E lembrem, a gente não está falando de espancar a pessoa ou de matar alguém. A gente está falando de agressão numa definição ampla. Tá? Então, aqui a diferença ela diminui quando a pessoa é insultada. Então, mesmo para coisas mais sérias, a mulher ela vai ter um pouco menos de diferença entre o homem quando ela é insultada. Tá? E as mulheres elas são mais agressivas em contextos sociais. Então, por exemplo, coisas como bullying, sabe, são coisas que mulheres fazem bastante, tá? E, gente, isso daqui não sou eu que estou falando, eu não estou apoiando isso daqui, tá? Eu tirei de um livro de psicologia social. Isso não é questão de opinião e eu também não estou dizendo que isso está 100% certo. Como eu já falei, pesquisas não são perfeitas, tá? Então, eu peço que ninguém atribua isso a mim, porque eu estou ensinando vocês psicologia social, tá? Eu não estou aqui dando a minha opinião sobre uma questão ou sobre outra, tá? Catarse. Então, o conceito de catarse é basicamente tu soltar uma energia, tá? Então, por exemplo, quando tu bate num saco de pancada, tu tá fazendo essa coisa de catarse, tá? Soltar energia. E muita gente acredita que ser agressivo de alguma maneira te faz menos agressivo, porque tu faz, então, tu solta essa energia, né? Essa energia, tu tem aí essa raiva, que tem essa coisa que dentro de ti, mas as pesquisas mostram o contrário, tá? As pessoas mostram que soltar essa energia, na verdade, não te torna menos agressivo, tá? Agora eu pergunto pra você, será? Como eu já falei no curso de como mentir com estatística, é muito complicado a gente saber. A gente sempre tem que se perguntar como é que eles sabem isso, né? E eu não sei como é que eles sabem isso. Eu acho que é complicado, né? Porque tem muitos fatores que envolvem. Então, por exemplo, quando tá sendo agressivo,
Quando tu solta energia, tu já tá sendo agressivo de alguma forma. Então, e tem vários tipos diferentes de ser agressivo, sabe? Então, por exemplo, jogar videogame, de fazer coisas na vida real. Então, eu acho que é muito complicado essa questão aqui, tá? Eu tô só trazendo para vocês porque faz parte do currículo. Retaliação exagerada. A retaliação exagerada, ela vai fazer a vítima ter um pouco mais de dissonância, tá? Então, como é que funciona isso? A vítima, quando a pessoa é vítima de uma agressão, ela vai ter essa questão de dissonância, tá? Vocês lembram de dissonância cognitiva? Então vai ter uma inconsistência, tá? Vai ter um conflito no teu cérebro, na tua cabeça. E ali, tu vai tentar retaliar. Quando tu retalia em medida proporcional, tu vai diminuir essa dissonância, vai ir acabando esse teu conflito. Mas, quando a gente retalia exageradamente, essa dissonância, essa inconsistência mental, ela vai aumentar. Agora eu pergunto para vocês, por que nos livros eles não ensinam a lidar com a dissonância? Tá? Porque, aparentemente, pelo que a gente vê aqui, o melhor para nossa psique seria a gente retaliar na medida certa. E sem querer trazer religião nem nada, mas tem um bom e velho livro que vocês conhecem que fala sobre o perdão, né? E o perdão é uma forma de lidar, então, com essa dissonância, né? Então, por que eles não ensinam a fazer esse tipo de coisa? Né? Por que eles não ensinam a gente a lidar com esses problemas que a gente tem, ao invés de retaliar, ao invés de propor a medida certa de retaliação? Tá? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Então, outros fatores que aumentam a agressão, esses são muito importantes. Primeiro é o álcool. O álcool, interessantemente, a expectativa de estar bêbado para tu brigar com alguém é maior do que o efeito da quantidade ingerida de álcool em si. Tá? Dor, desconforto e fome, interessantemente também, o calor influencia muito a agressão. As pessoas são muito mais violentas em dias quentes e os crimes, inclusive, são mais violentos em dias quentes. Várias pesquisas apontaram. Rejeição e exclusão são outras coisas que fazem a gente ser agressivo. Frustração e deprivação, tá? Agora aqui, a questão da anonimidade. Então, quando sabemos muito sobre a vida de alguém e ouvimos justificações do porquê fizeram tal coisa, principalmente contra nós, né, é mais provável que a gente não retalie. Claro, existem exceções, tudo que a gente está vendo aqui são questões em média, né, então são tendências, não são regras. Mas, geralmente, quando tu sabe mais sobre uma pessoa e tu consegue entender o ponto da pessoa, tu vai tender a sentir menos raiva da pessoa e tentar retaliar menos. E a questão dos videogames. Os videogames são um debate muito grande e eu acredito que não está resolvido ainda, tá? Mas aparece então que videogames violentos têm um efeito negativo sobre crianças que já têm predisposição a ser violentas, tá? Isso é importante, as crianças que já têm predisposição a ser violentas. E é um debate muito grande, que eu não quero entrar, eu posso até fazer um vídeo só sobre isso um dia. Então, essa dessensibilização, que é um termo que eu tirei do inglês, né? Ele basicamente fala que a gente está ficando mais insensível, né, para as coisas e que os videogames ajudam a isso. E se é verdade ou não, eu não sei. Tá? Reduzindo a violência. Então, o que eles falam para a gente reduzir a violência? Punição. Então, caso tenha uma punição severa, vai aumentar. Lembra que a gente viu no vídeo das consequências da influência do grupo? Aqui a gente vai ter, então, aumenta a complacência, mas raramente produz internalização. Como assim? A gente vai obedecer, mas a gente não vai acreditar no que a gente está fazendo. A gente não vai fazer por vontade própria, a gente só vai obedecer uma ordem. Temos punição de exemplo para a sociedade. Então, por exemplo, tu punir uma pessoa que é um exemplo para alguém. Então, teu filho lá segue uma pessoa que é um herói e foi punido, aí essa pessoa vai realmente passar, mas não se mostra eficaz, então isso diz que não funciona. É uma ideia que foi muito popular, mas já não funciona, já foi mostrado que não é esse o caminho. Recompensas para alternativas. Então as pesquisas apontam que é eficaz, mas apenas em casos de agressão muito pequenos. Então tu não vai deixar de cometer um ato grande de violência porque te deram uma recompensa caso tu não faça. Tá? E aqui, indicações claras de que é errado se mostra também bastante eficaz. Tá? Então indicar para uma pessoa que fazer um ato é errado vai fazer com que a pessoa tenda a fazer menos. Porque aí a pessoa não consegue se enganar de que ela está achando que é certo. Tá? Criar empatia, então fazer com que a pessoa crie empatia para que ela não seja violenta. E finalmente, eles dizem ensinar o altruísmo, e eu acho isso uma questão muito interessante, eu até botei um asterisco ali. Sim, ensinar o altruísmo, com certeza. Agora, como eu já falei, quem ensina o altruísmo? Qual é o melhor livro para a gente aprender a ser altruísta? E a questão aqui é muito interessante porque ela tem um potencial para ser muito perigosa.
Então, ensinar o altruísmo, ou seja, quem que deve ensinar o altruísmo? Os pais ou a escola? Hein? Porque isso é um mecanismo de poder. Então é uma coisa que a gente tem que pensar bastante. A quem cabe ensinar altruísmo para os seus filhos? Os pais ou as escolas? Tá? E aqui finalmente nós chegamos na parte que eu estou falando para vocês, que é a parte que eu tenho pensado e que eu não vejo em nenhum livro de psicologia social, que é a questão dos movimentos revolucionários. Tá? Então acreditar que se tem uma solução melhor para a sociedade do que os outros é uma das grandes formas de agressão, pois os fins justificam os meios, certo? A gente vê a Revolução Francesa, os ismos, fascismo, comunismo, todo esse tipo de coisa, a gente vai ter aí só com o comunismo 100 milhões de mortos. Sem entrar na questão aqui agora de moralidade ou o quê, mas, pô, morreu muita gente, sabe? Foi muita violência. E a gente tem que lidar com isso, a gente tem que entender. Porque essa ideia de que a gente tem a solução para a sociedade e que a gente se põe acima da realidade, acima dos outros, para implantar a nossa ideia, isso é sim um problema social, é um problema de cognição social. Entenderam? Então é uma coisa que tem que ser tratada na psicologia social, que não é. Então vamos tratar aqui. Pensem nisso. Pensem nisso. Então, de repente, se as pessoas parassem de querer impor os seus projetos de sociedade nos outros, nós teríamos uma sociedade bem menos violenta. E aqui eu entro no ponto de reflexão para a gente terminar a nossa série de psicologia social, que é a violência do século XXI é a dor moral. Tá? Tudo que a gente vai ver de violência no futuro já não vai provavelmente ser violência física, mas vai ser violência psicológica. Tá? Então pensem no efeito que o entorno de vocês tem sobre vocês. Os amigos, a família. Lembrem que a gente viu que a deviância do grupo, a dor de deviar do grupo, ela é processada pela mesma parte do cérebro, a amígdala, que é a dor física. Então aqui a gente tem essa dor, às vezes ela parece ser frescura, ela parece ser coisa idiota, mas não é. É bem sério isso, gente. Então, fiquem pensando sobre isso. Não é porque uma instituição ou porque um órgão não é violento que isso não causa dor nas pessoas. Tá legal? E agora então, perguntar para vocês, chegamos ao fim? Sim e não. Chegamos ao fim da nossa série de psicologia social, mas fiquem de olho para as séries que vêm por aí. A gente vai ver tópicos bem interessantes e muito relacionados, tá? Como a influência, principalmente nos amigos, persuasão, e não esqueçam aqui que o canal está sempre focando em manipulação, tá? Então vão ter muitos vídeos virados para manipulação. Então é isso, meus amigos. Foi um prazer muito grande para mim ter feito esse curso aqui com você de psicologia social. Eu espero que vocês tenham aprendido muito e que tenham gostado muito, tá? Então um grande abraço a todos e até a nossa próxima série de vídeos. Até!